Bem-vindo, amigo internauta, este é o Super FC pelo Mundo, estou de volta, mas Josias Pereira está lá aqui na quinta-feira e quem não sai do meu lado é ele, Gabriel Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bem, Fernando? Tudo bem, amigo internauta? Amigo internauta, rapidinho, vamos para a Inglaterra, Premier League, resultados na sua tela, começando com a ótima vitória do Liverpool, 3-2 contra o Manchester City. Os Reds continuam na liderança com 2 pontos de vantagem para o Chelsea, que venceu o Swansea City. Lembrando que o Manchester City está na terceira colocação, 7 pontos abaixo do Liverpool e 2 jogos a menos. Ainda tivemos Everton 1-0 contra o Sunderland e o West Bromwich empatando em 3-3 com o Tottenham, que derrapou. Mas Pazini começando com o principal jogo da rodada, talvez, pelo menos por enquanto, o principal jogo da Premier League. Vitória do Liverpool, 3-2, vai lá, conta isso. Um jogaço, né? Disparado o melhor jogo do fim de semana e foi um partidaço. O Liverpool entrou muito pilhado, não só pela importância da partida, mas também por conta de toda a atmosfera do Anfield Road, as homenagens à tragédia de Hillsborough, que completa 25 anos nesse 15 de abril. Toda a rodada da Premier League tendo homenagens, é claro, mas em Anfield Road não poderia ser diferente, uma atmosfera especial. E o Liverpool entrou muito pilhado por conta disso. O Brendan Rodgers trabalhou isso bem no vestiário. E aí não é à toa, o Liverpool com 26 minutos de jogo já vencia por 2-0. Gols do Sterling, também do Skrtel, um deles com assistência do Luizito Soares, a 12ª dele na Premier League. É o líder no quesito, assim como é o artilheiro da competição, com 29 gols, uma temporada fenomenal do Uruguai. O Liverpool poderia até ter feito mais gols na primeira etapa. O Joe Hart fez uma defesa espetacular numa cabeçada do Diarra, impediu outras jogadas também, só que o Liverpool não conseguiu ampliar ainda mais a vantagem de 2-0. No segundo tempo, o panorama ali da partida mudou. O Liverpool não voltou tão pilhado como estava ali na primeira etapa. O City voltou bem, o Davi Silva jogando muita bola, colocando a responsabilidade nas costas, já que a Yaya Touré saiu contundido na primeira etapa. E aí o espanhol marcou um gol, fez a jogada do gol contra do Glenn Johnson a favor do Manchester City. E aí os Citizens conseguiram um empate. Não conseguiram a virada, tiveram chances para isso, mas o Mignolet fez boas defesas, o time azul também perdeu chances. E no jogo dessa importância, não pode perder chances, vem o castigo. Felipe Coutinho, camisa 10 brasileiro, que a gente já falou várias vezes aqui, merece uma chance na seleção do Felipão, marcou o gol da vitória dos Reds após um vacilo ali do Kompany que afastou mal a bola. O Liverpool mereceu a vitória, a 10ª seguida na Premier League, o time tem 15 jogos de invencibilidade e está aí dependendo apenas das próprias pernas para ser campeão inglês depois de muito tempo, não conquista a Premier League desde 1990. E aí, por isso, toda a emoção do Steven Gerrard, muito bacana a atitude dele no final do jogo, chorando, né? Ele já ganhou a Champions League, mas não ganhou a Premier League ainda com a camisa dos Reds, e a única camisa que ele defendeu na vida dele como profissional do futebol. Então é muito bacana essa identificação do Gerrard, chorando, pedindo raça nos próximos jogos. Algo raro, né? Faz um bem danado isso para o futebol, que hoje em dia o jogador, ao invés de jogar só por um clube, joga por 15, 13, 14 ao longo da carreira. Bem bacana, jogadores como o Gerrard têm mesmo que ser valorizados, né, Pazini? Agora Chelsea conquistando ali 3 pontinhos, 1-0, bem o jeito do Mourinho, né, Pazini? Vai lá. Pois é, foi um jogo longe de ser espetacular como que aconteceu no Anfield Road, mas o Chelsea conseguiu uma boa vitória. O destaque para o Dembaba, sendo decisivo 2 vezes seguidas, né? Ele até o começo da semana passada era a terceira opção no ataque do Chelsea. Agora já começa a ser diferente, né? Decidiu o jogo lá no estádio do Swansea City, num jogo que parecia que ia ser mais complicado do que foi. Os jogos lá no País de Gales normalmente são muito difíceis. Não foi o caso porque o Chico Flores, zagueiro do Swansea, conseguiu ser expulso em 2 minutos. Ele fez uma falta aos 14 e outra aos 16 do primeiro tempo, as 2 cartões amarelos bobos, e aí com 1 a mais durante toda a partida o Chelsea venceu tranquilamente. Foi 1-0, é verdade, mas poderia ter sido mais. O problema foi a falta do pé na forma do Chelsea, que só acertou uma bola no alvo, que foi a bola do Dembaba, uma outra ali do Salah que acertou a trave, mas no mais só a bola para fora. Contudo, o Chelsea ainda bem vivo na briga, tá? Só a 2 pontos do Liverpool, tem um confronto direto. Verdade que em Anfield Road, para mim o Liverpool na fase que está, vai ser campeão inglês, mas não dá para descartar o Chelsea do Mourinho, não. Com certeza. Agora, Pazini, a briga ali da última vaga da Champions League, também Liga Europa, em bola, Everton e Tottenham, vai lá. Pois é, o Everton teve um jogo muito difícil contra o Sunderland, foi dominado na primeira etapa, no segundo tempo jogou bem e aí conseguiu a vitória que veio num gol contra, uma bela jogada do Deulofeu, camisa 10, promessa do Barcelona emprestada ao Everton, fez a jogada toda, um gol contra do Brown e aí o Everton conseguiu a vitória. O Everton entrou na zona da Champions League, tirou o Arsenal,
E, além disso, o time pode voltar à Liga dos Campeões da Europa depois de 8 temporadas. Faz um belíssimo trabalho Roberto Martínez no comando dos Blues de Liverpool. Contra o Tottenham, um jogo maluco contra o West Bromwich. O WBA abriu 3-0 com 31 minutos de jogo. Só que aí, depois do segundo tempo, sentou na vantagem. O Tottenham partiu para cima, conseguiu aí empatar o jogo. Gol ali, salvador do Christian Eriksen. O Tottenham fez o segundo tempo muito bom, mereceu mesmo o empate. Só que o detalhe é para a escalação, mais uma vez, maluca do Tim Sherwood. Ele colocou um volante só e o volante era o Paulinho, que sai muito para o jogo. Não é à toa que o time levou 3 gols em 30 minutos de partida. Está vacilando muito na escalação o Tim Sherwood, prejudicando o Tottenham, que, pelo jeito, nem Liga Europa vai pegar para a próxima temporada. Que beleza. Continuando então na Inglaterra, FA Cup, Copa da Inglaterra, resultados na sua tela. Se o Arsenal não ganhar, meu amigo, fecha as portas. Arsenal 1-1 contra o Wigan, aquele susto, mas ganhou nos pênaltis por 4-2. E Hull City ganhou de 5-3 do Sheffield United. Afinal, Arsenal e Hull City, dia 17 de maio em Wembley. Pazini, o palpite da final deixa para depois. Fala um pouquinho das partidas, principalmente do Arsenal. Josias Pereira quase chorando. Vai lá. Josias Pereira tomou um susto daqueles, né? O Arsenal foi melhor no primeiro tempo, mas não criou muita chance de gol. No segundo tempo voltou num sono danado. E aí o Wigan, que abriu o marcador, o Mertesacker fez um pênalti muito idiota, e aí o Wigan conseguiu abrir o placar. Só que depois o próprio zagueiro alemão fez o gol salvador do Arsenal, já ali nos minutos finais da partida, e aí os Gunners conseguiram o empate. Os Gunners, que depois de tomar o gol, partiram para a pressão total. E aí o Arsenal até mereceria ter conseguido virar o jogo, porque foi muito dominante depois que sofreu o gol. Não foi assim, foi para os pênaltis. Nos pênaltis, Fabianski, o goleiro reserva do Arsenal, brilhou, pegou duas penalidades, e aí o Arsenal conseguiu esse avanço à decisão. Na outra semifinal, um jogo eletrizante, né? Quem diria, entre Hull City e Sheffield United. O Sheffield quase conseguiu a façanha de ir para a final, não deu, vai o Hull City, né? Outra equipe que era favorita, Hull City da primeira divisão, o Sheffield que faz campanha mediana na terceira divisão do futebol inglês. A final, obviamente, com favoritismo total para o Arsenal, que busca acabar com o jejum, não é campeão desde 2005. O último título que conquistou foi, inclusive, a FA Cup, e o Hull City aí tem uma nova experiência. É a primeira vez que o time vai disputar a final da FA Cup, é a primeira vez que o time vai para o Wembley com esse propósito, então uma experiência bacana aí na história do Hull City. Vamos ver até onde o Hull City Até onde vai. De olho, Wenger. Fim então na Inglaterra, vamos para a Alemanha, teve também jogo bom, resultados na sua tela. Mais uma derrota do Bayern de Munique agora para o gigante Borussia Dortmund, que vai se consolidando aí no segundo lugar, mas logo atrás tem o Schalke 04, que ganhou de 2-0 do Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen 2-1 contra Hertha Berlim, Borussia Mönchengladbach empatou com o Stuttgart e finalmente Wolfsburg 4-1 contra o Nuremberg. Pazini, antes de você embolar tudo, fale da vitória do Dortmund contra o Munique, que cansou, né, Pazini? Campeão, já cansou, não vai ser invicto mesmo, então tá ótimo, vai lá. O Guardiola até comentou isso, né, que já cumpriu a obrigação na Bundesliga, então, em outras palavras, ele disse que tá nem aí pro campeonato alemão mais. Deu para ver isso, né, o Bayern de Munique jogou sem muito compromisso, não levou a partida a sério mesmo, apesar de estar com o time praticamente titular. O Borussia Dortmund também não jogou com 100%, mas jogou com seriedade. Partiu para cima do Bayern de Munique, teve menos posse de bola, como é comum, né? O Bayern normalmente tem mais posse que seus adversários, só que criou mais chances, foi mais objetivo, incisivo e mereceu a vitória. Gols do Mkhitaryan, do Marco Reus e do Hoffmann, e aí destaque para o tabu que continua, né? No jogo 200 do Jürgen Klopp no comando do Borussia Dortmund no campeonato alemão, o time devolve o placar, né? Perdeu de 3-0 no Signal Iduna Park no primeiro turno, faz 3-0 em plena Allianz Arena e mantém o tabu. O time, desde 2010, não perde para o Bayern na casa do Bayern de Munique. O Bayern de Munique tendo esse problema aí com o Borussia Dortmund em sua própria casa. E destaque também para as atuações individuais, o Aubameyang muito bem, o Mkhitaryan, depois de acabar sendo vilão contra o Real Madrid, né? Teve pelo menos 3 chances de dar a classificação para o Dortmund, pelo menos levar para a prorrogação, não conseguiu, marcou gol, deu assistência, fez um belíssimo jogo contra o Bayern. E o Marco Reus, impressionante a fase dele. 4 jogos seguidos sendo decisivo. Hat-trick contra o Stuttgart, gol e assistência contra o Wolfsburg, decidindo contra o Real Madrid, apesar do time não avançar. E agora também marcando gol e dando assistência contra o Bayern de Munique. A fase dele é sensacional. Agora, Pazini, embola a briga lá embaixo. O Schalke até indo muito bem, incomodando, querendo ou não, o Dortmund. Vai lá.
Pois é, tá a 3 pontos só, né? Ainda tem chance de pegar o vice-campeonato, apesar de não mudar nada, né? O segundo e terceiro colocado vão para a Champions League. Schalke venceu tranquilo o Eintracht Frankfurt 2-0. Gol da promessa Max Maier, muito bom meio-campista, e um golaço de falta do Farfan já no finalzinho do jogo. O quarto lugar mudou de novo, né? Essa briga pela última vaga na Champions League vai ser reeletrizante, toda a rodada mudando o quarto colocado. Agora é o Bayer Leverkusen, voltou a vencer finalmente, 2-1, destaque para o Kiesling, que marcou gol, e para o Son Heung-min, que deu assistência para o gol da vitória. O Bayer Leverkusen, depois de muito tempo, fez uma partida muito boa, já sem o Sami Hyypiä como técnico da equipe. O quinto lugar é o Wolfsburg. Wolfsburg começou perdendo ali para o Nuremberg, virou para 4-1. Grandes atuações do quarteto ofensivo. Kevin De Bruyne deu 2 assistências, o Arno, que é outro jovem, bom meio-campista do futebol alemão, também deu um passe para gol. O Olic marcou um gol e deu uma assistência, e o Perisic, outro bom jogador croata, marcou 2 gols, grande atuação do Wolfsburg. E o Borussia Mönchengladbach, que escorregou, caiu para o 6º lugar, acabou empatando o jogo no finalzinho, né? Poderia ter sido pior, foi um gol do Aranga aos 44 do segundo tempo, mas ainda está na briga, é só 2 pontos de diferença para o Bayer Leverkusen. Então essa briga aí entre Wolfsburg, Bayern e a equipe do Borussia Mönchengladbach vai até a última rodada. Pelo menos isso aí vai ter muita emoção no campeonato alemão até o final. Já está decidido, né, Pazinho? Pelo menos embaixo vai ter emoção. Fim no alemão. Vamos para a Espanha com deslize do Barcelona, infelizmente. Resultados na sua tela. Vitória do Atlético de Madrid por 2-0. Atlético de Madrid, claro, que ainda lidera. 3 pontos abaixo está o Real Madrid, que enfiou 4-0 contra o Almeria. E agora 4 pontos abaixo do Atlético de Madrid na 3ª colocação. Barcelona, que escorregou contra o Granada, perdeu de 1-0. Pazini embola tudo. Vai lá. Pois é, falar primeiro do líder, o Atlético de Madrid, com uma boa vitória, 2-0, sem muitos problemas. O nome do jogo, grande destaque, foi, para variar ele, Diego Costa, voltando de lesão, depois de ficar de fora das últimas partidas, marcou o gol que definiu a vitória do Atlético de Madrid, mas também ficou marcado por 2 lances, né? O Diego Costa perdeu um pênalti, aí porque o torcedor fez uma galhofa com ele, como a gente pode conferir aí, né? Que coisa que fez o torcedor. Também o Diego Costa, na hora que marcou o gol da vitória, teve uma contusão aí, um lance bem ríspido, bateu, chocou-se com a trave ali. E aí fica aquela dúvida, né? O Atlético de Madrid fala que não foi nada demais, que por sorte ele está bem, não preocupa. Só que o jornal Marca, lá da capital espanhola, afirma que foi uma contusão séria. Então não se sabe se o Diego Costa vai estar disponível para os próximos jogos ou não. Se não estiver, um desfalque daqueles para o Atlético de Madrid. É o principal jogador do time, artilheiro na temporada, vice-artilheiro do Campeonato Espanhol. Não dá para relativizar a presença dele só porque contra o Barça o Atlético de Madrid foi muito bem. O vice-líder Real Madrid venceu tranquilo, 4-0, o Di Maria marcou um gol, o Bale também, o Benzema com 2 assistências teve boa atuação, mas destaque para os 2 garotos, o Isco e o Morata. Marcaram gols e vem bem nos últimos jogos, crescendo aí. Curiosamente, depois que o José Rodrigues se contundiu, os outros 2 jovens começaram a render muito bem. E por fim o Barcelona pagando o mico, né? Jogo péssimo da equipe, deu para ver que sentiu, o emocional pesou por conta da eliminação para o Atlético de Madrid, e o time volta a perder para o Granada depois de 42 anos. Foi uma atuação em que nada deu certo, o Barcelona mereceu perder, e pesou também a defesa, viu? Não jogar com zagueiro, jogar com 2 volantes improvisados fez a diferença. O gol do Granada foi numa falha por conta disso. Exatamente. Então, fim na Espanha com tristeza, alegria na Itália, resultados na sua tela, começando com a vitória da Juventus por 2-0 contra a Udinese. Segunda colocada, Roma venceu a Atalanta por 3-1. O Napoli 4-2 contra a Lazio, Fiorentina 5-3 contra o Verona e Inter 4-0 contra a Sampdoria, Milan 1-0 contra o Catania. Claro, vitória do Torino. Pazini, te dou a difícil missão de embolar tudo e vai lá. Pois é, a Juventus mais uma vez venceu, né? Boa vitória fora de casa, 2-0 sobre a Udinese. Destaque para o ataque, o Giovinco tendo chance nesse jogo, marcando gol, e o Llorente está numa excelente fase, marcou gol, o atacante espanhol mais uma vez. A Roma, que já está garantida na Champions League, cada vez fica próxima de garantir a vaga direta à Liga dos Campeões, o 2º lugar, venceu tranquilamente 3-1, grande atuação do Lagic, um gol e uma assistência, e também do Gervinho, jogou bola demais, o Gervinho participou da criação de uma jogada e marcou um gol também, ele que, como a gente já comentou aqui, apesar da galhofa, faz uma temporada muito boa. Além disso, também em 3º lugar, o Napoli com uma grande vitória para cima da Lazio, 4-2. Grande atuação do Higuaín, 3 gols, anotando um hat-trick aí para a equipe de Nápoles. Também do Insigne, que foi capitão da equipe, dando uma assistência do Mertens, que marcou um golaço de fora da área. O Napoli foi muito melhor do que a Lazio, que
começa a ver mais complicado ali o sonho pela vaga na Liga Europa. Quarto lugar da Fiorentina, um grande jogo contra o Verona, 5-3, e Turbi e Luca Toni marcaram gols para o Verona, mas não foi suficiente. O Aquilani marcou 2 vezes, Borja Valero teve uma grande atuação também, e a Fiorentina conseguiu a vitória. O quinto lugar está com a Internazionale de Milão, que teve um jogo curioso ali contra a Sampdoria. O time conseguiu golear por 4-0, grande atuação do Icardi, que marcou 2 gols, e do Palácio, que também deixou dele, só que o Handanovic teve uma atuação espetacular, pegou um pênalti, fez 2 milagres e 3 grandes defesas. Agora, o que torna esse jogo curioso é a relação entre o Maxi Lopes e o Icardi. O Maxi Lopes, aquele mesmo ex-Grêmio, ex-Milan, ex-Catânia, grandes amigos os dois. Para quem não sabe, uma relação ali de que o Icardi pegou a mulher do Maxi Lopes, esse episódio de traição lá no futebol italiano e argentino, e aí os dois não se cumprimentaram, o Maxi Lopes se negou a isso, e para piorar, né, o Maxi Lopes perdeu o pênalti ainda, a fase não está nada boa para ele. Mexeu realmente com ele. E aí, por fim, o Milan também conseguindo uma boa vitória. A fase do Milan é muito boa, o time vem de 4 vitórias seguidas, 5 jogos de invencibilidade, começa até a sonhar com a vaga na Liga Europa já a equipe do Milan. Isso mesmo, exatamente. Então, fim na Itália, vamos para a França, teve o escorregão do PSG, na sua tela, Lyon ganhou de 1-0 do Paris Saint-Germain e Mônaco 1-0 também contra o Rennes. Pazini vai lá, rápido e rasteiro. Pois é, o PSG até teve o domínio da posse de bola, um time misto ali, mas não conseguiu a vitória. Um belo gol do Ferry, meio atacante ali da equipe do Lyon, de fora da área. Já o Mônaco conseguiu uma boa vitória fora de casa, não fez um grande jogo, as suas principais estrelas um tanto apagadas. Quem brilhou foi o Rivière, há muito tempo não marcava gol, substituto do Falcão. Conseguiu marcar nesse jogo, a diferença cai para 10 pontos, mas PSG próximo do título ainda. Isso mesmo, acabamos com a França, rapidinho assim mesmo. Agora, notícia Super FC pelo mundo, Pazini destrincha primeiro novo comando no Barcelona. Claro, segundo os jornais espanhóis, esse é o porém, né, Pazini? Conta um pouco mais. Esse é o porém, né? Diz o Esporte da Catalunha que Jürgen Klopp vai ser o próximo técnico do Barcelona. Tem até a situação de que o Tata Martino iria assumir a Argentina depois da Copa, com o Saavedra deixando o cargo. Mas é uma notícia ali do Esporte, né? Não dá para a gente ter tanta certeza assim se vai acontecer mesmo. Diz a reportagem, inclusive, que os jogadores do Barça já sabem disso. Até acho que daria muito certo. O Jürgen Klopp é um treinador motivador, muito bom, faz um excelente trabalho no Borussia Dortmund, mas não dá para a gente ter certeza quanto a isso, até porque também, né, o Jürgen Klopp recentemente renovou com o Borussia Dortmund até 2018 para ganhar mais de 6 milhões de euros por temporada. Então não dá para a gente ter tanta certeza assim da procedência ou não da informação, apesar de que renovação também não quer dizer muita coisa, né? À vista ali, Thiago Silva, né? Renovou com o Milan, 2 semanas depois estava no PSG já. É isso mesmo, na Europa sempre assim, né, Pazini? Sempre não, sacanagem, algumas exceções. Agora, outra notícia, tem lá no Bayern de Munique, nova contratação, garoto Pazini, uma promessa boa, vai lá. Rod, meio-campista que faz uma boa temporada na equipe do Eintracht Frankfurt, contrata até 2018, mais um meio-campista, né? Haja concorrência para o Bayern de Munique, mas é muito talentoso, pode dar certo pelo menos como uma peça ali de reposição para o Bayern de Munique, que nessa temporada, por exemplo, precisou muito disso, né? O Guardiola mexeu muito no meio-campo da equipe. Isso mesmo, então, fim das notícias pelo mundo. Agora, pergunta do internauta na sua tela, a pergunta é dele, Fernando Mota, de Belo Horizonte. Pazini, o Barcelona foi eliminado na Champions League para o Atlético de Madrid e a situação ficou complicada no Campeonato Espanhol, como a gente já falou, né, Fernando? Por que o Barça está vivendo esse péssimo momento? Vai lá, tenta explicar isso. Eu acho que é uma junção de fatores nesse caso. Alguns erros já da última temporada, alguns que têm acontecido nessa. Todo mundo sabe há muito tempo que o Barcelona precisa de contratar zagueiro. Não contratou nessa temporada. Tata Martino deu entrevista lá em agosto falando que a contratação dele para a posição era o Puyol. Puyol nem jogou durante a temporada, né? Só que não se sabe se isso foi uma imposição da diretoria ou se o Tata Martino mesmo não queria contratar um zagueiro. Fica essa dúvida. Pode ter sido o único erro do Tata Martino esse, na minha opinião, porque no mais ele não é culpado, até arma bem o time na maioria dos jogos. É raras as vezes que alguém critica o Tata Martino pela montagem do time titular do Barcelona. Outro principal problema é a questão da motivação. O Guardiola afirmou recentemente que quando deixou o Barcelona, um dos motivos era esse.
era porque ele não conseguia mais motivar o time como em outros anos. Tata Martino não tem conseguido fazer isso, a gente vê o Barcelona desmotivado em muitos jogos. Contra o Granada, o Barcelona perdeu pontos importantes assim no Campeonato Espanhol, e na temporada passada com o Tito Villanueva também já era assim. Muitos jogos o Barcelona jogava aquém do que podia. Tem a situação extracampo também, nessa confusão de troca presidente, não sabe quanto que é a grana do Neymar, a punição da FIFA. Claro que isso aí interfere no Barcelona, ainda mais com um time sem tanta motivação como está. Então, acho que é uma junção aí de todos esses fatores que eu comentei. Isso tudo tem acarretado nessa temporada ruim aí do Barcelona, né? Ruim entre aspas, né? O time chegou nas quartas de final da Champions League, está na final da Copa do Rei, ainda sonha com o título espanhol, mas para os padrões do Barcelona nos últimos anos, né? É uma temporada aquém do esperado. É isso mesmo. Então, fim do Super FC pelo mundo. Já agradeço, claro, Gabriel Pazini. Muito obrigado, Pazini. Obrigado, Fernando. Obrigado, amigo internauta. Continue, amigo internauta, acessando superfc.com.br e, claro, o facebook.com/superfc pelo mundo. Compartilhe, curta e, claro, continue mandando perguntas. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.